Botafogo e Cruzeiro, em 1969, tem uma série de detalhes importantes. Eu não vou falar de um jogo em específico, eu vou falar do confronto entre Botafogo e Cruzeiro em 69. O que acontece? Primeiro duelo, que na realidade foram 4, o primeiro duelo acontece referente à Taça Brasil, mas a Taça Brasil de 68. A gente já conversou sobre isso, né? A bagunceira que era a CBD, que a Taça Brasil de 68, ela só foi decidida no segundo semestre de 69. A gente já falou bastante sobre isso. E esse jogo, esse encontro entre Botafogo e Cruzeiro aconteceu em agosto de 69, referente às semifinal ou às semifinais da Taça Brasil de 68. Olha que loucura, era isso mesmo. Então, o primeiro jogo entre Botafogo e Cruzeiro, marcado para o Mineirão. Agora, abriremos uma pequena janela. Que Cruzeiro é esse de 1969? Meu amigo, minha amiga, Cruzeiro de 69 era um timaço, era um grande time. Nós já tivemos a oportunidade de falar aqui, fim dos anos 60, o futebol brasileiro tinha 4 grandes times. Santos, que estava terminando aquela era Pelé e tal, mas ainda tinha Pelé. Tendo Pelé, já o Santos, o Botafogo, que a gente já falou muitas vezes aqui, vai continuar falando o tempo inteiro sobre esse timaço do Botafogo, 67, 68, 69 e tal. O Internacional, que tinha um time muito forte, e o Cruzeiro. Para vocês terem uma ideia desse time do Cruzeiro, nós estamos falando de agosto de 1969, esse time do Cruzeiro entrou em campo invicto no ano. Não tinha perdido. Havia 39 jogos invicto. O Botafogo vai fazer o primeiro jogo contra essa equipe do Cruzeiro. Cruzeiro desfalcado de 3 nomes importantes que estavam na seleção brasileira, que disputava as eliminatórias para a Copa de 70, né? O Piazza, Wilson Piazza, que era um volante que acabou sendo deslocado para a zaga na Copa, né? Formou a zaga junto com o nosso Britão. O Dirceu Lopes, um jogadoraço, e o Tustão, né? Eduardo Gonçalves, o Tustão, nosso Tusta. Mas o Botafogo também não ficava atrás, não. Desfalque de 3 jogadores importantes, 2 na seleção, nosso Jairzinho Furacão e o PC, ainda moleque, 18 anos, já nas eliminatórias, e o Rogério, ponta direita, o Hetmanek, que estava renovando o contrato, estava sem contrato e não estava jogando, não podia jogar. No ataque do Botafogo, ou seja, o Botafogo não contava com o Rogério, não contava com o Jairzinho e não contava com o Paulo César. Então, daquele ataque histórico, sobrou quem? Quem? Roberto Miranda. Então, guarda esse nome, Roberto Miranda. Ah, Roberto vai ser protagonista nessa história toda aí. Beleza, o Botafogo vai a esse jogo no Mineirão. E, meu amigo, minha amiga, o Botafogo vence esse jogo por 1-0 e manda a invencibilidade do Cruzeiro para onde? Ah, você sabe, eu não posso falar. Não posso falar, que temos crianças assistindo, mas enfim. A invencibilidade do Cruzeiro foi para o espaço sideral. O gol foi do Ferrete, nosso ferretaço. O Ferrete estava jogando no lugar do Jairzinho. O Botafogo vence por 1-0 e abre vantagem no confronto. Bastava um empate para passar às finais da Taça Brasil. Só que um pequeno detalhe antes de eu ir para o Maracanã. O Cruzeiro tinha um zagueiro chamado José Anchieta. Opa! José Anchieta, aquele padre, né, que trabalhou muito na base da catequese. Não era bem esse. É o José Anchieta Fontana. O Fontana é o seguinte, o Fontana é um personagem, era um precursor do MMA no futebol, né? O Fontana era o zagueiro, vamos dizer, viril da defesa do Cruzeiro. E, cara, ele e o Roberto já se conheciam, porque o Fontana tinha sido jogador do Vasco. O Fontana era um capixaba, foi o primeiro capixaba a disputar uma Copa do Mundo e a ganhar a Copa do Mundo. Ele era reserva em 70, chegou a jogar 2 partidinhas, entrar, né, nas partidas. Aliás, não entrou não. Contra a Romênia, se não me engano, ele jogou de titular. Mas, enfim. O Fontana e o Roberto já se conheciam dos clássicos entre Botafogo e Vasco. O pau comia, meu amigo. Não tinha... Você vai falar, não tinha VAR, não tinha câmera. Como é que tem VAR? A porrada comia solta entre os dois mesmo. Os dois realmente... o couro comia. E
o Fontana não aliviou. Baixou a porrada lá no Mineirão, não só no Roberto, como no Zequinha, que era o substituto do Rogério. Bom, beleza. Dito isso, Botafogo e Cruzeiro voltaram a se enfrentar no Maracanã, Botafogo jogando pelo empate. O Cruzeiro estava com outro desfalque, que era o goleiro Raul, né? O Raul estava renovando o contrato e jogou o Nego, que era o goleiro reserva, que é o reserva do Raul. Muito bem. Bom, lembra que eu contei que o pau comeu entre os dois, né? Fontana e Roberto, lá no Mineirão. E tinha um segundo round dessa confusão. Bom, o Botafogo tinha vantagem do empate, mas não começou legal o jogo, não. O Cruzeiro começou em cima, tinha um ótimo time, mesmo desfalcado de algumas peças, tinha um excelente time. E o Palhinha, que era um jovem, promissor, atacante, estava entrando justamente porque catimbeiro, um cara esperto, muito, muito esperto, que se tornaria um grande jogador do Cruzeiro e do Corinthians também, né? Foi para o Corinthians, foi muito bem no Corinthians, formou uma dupla legal com o Sócrates. O Palhinha abre o placar aos 7 minutos num gol polêmico. Eu pesquisei, todos os jornais que eu pesquisei aqui no Rio, e mais os colunistas, disseram que o nosso bravo Palhinha ajeitou com o braço. Palhinha jurou por Deus que não, mas o Palhinha, como era, não sei se ele era ateu, meteu essa do, né, juro por Deus, mas vamos embora. Mas o Palhinha era muito catimbeiro, o que interessa é que o nosso Armando Marques validou o gol. E 1-0 para o Cruzeiro, a coisa ficou esquisita. Ficou bem estranha, teria necessidade de um jogo extra. Mas não, meu amigo, no segundo tempo, nosso Zagallo faz algumas alterações importantes, o Botafogo volta outro para o segundo tempo e empata o jogo com quem? Roberto Miranda. Aí, meu amigo, 1-1 o jogo, Roberto empata o jogo, e Botafogo se classificando, e faltando 2 minutos, o Fontana, que eu acabei de falar há pouco tempo, que era um adepto do MMA, dá uma porrada sem bola no Roberto. O Roberto, que não era de levar desaforo para casa mesmo, revida. O pau come entre os dois, e aí você fala, mas isso é comum no futebol, é comum, muito bem. Não é tão comum o juiz parar o jogo, entrar o delegado e prender os dois. Roberto e Fontana foram em cana. 18º Distrito de Polícia, Roberto e Fontana, e mais um dos assistentes, que foi como alcagueta. Ele foi lá para poder dizer quem bateu em quem. É real isso, gente. Eles foram presos, ficaram um tempinho na delegacia, um acusando o outro, mas no final ficou tudo bem, e foram liberados. O Botafogo se classifica para a final da Taça Brasil, mas a história não acaba aí. Porque, concomitantemente, gostou disso, hein? Concomitantemente, havia a Taça de Prata, ou o torneio Roberto Gomes Pedrosa, que foi oficialmente o primeiro campeonato, né, brasileiro, né? Porque a Taça Brasil era uma competição, não era um campeonato, porque era torneio mata-mata, né, eliminatório. E no Roberto Gomes Pedrosa, logo no início, o Botafogo enfrentava o Cruzeiro, e aonde? No Mineirão. Lembrando o seguinte, o Cruzeiro não perdia, havia no seu estádio, no Mineirão, onde ele era mandante, havia 2 anos e 1 mês. A última derrota do Cruzeiro no estádio Mineirão como mandante tinha sido em julho de 67, no Campeonato Mineiro, para o Uzipa. E o Botafogo ganhou dos caras lá pela Taça Brasil em agosto de 69. Então faz as contas aí, meu amigo. 2 anos e 1 mês, o Botafogo acabou com a invencibilidade lá no Mineirão, porque a invencibilidade em 69 também foi pro saco. O Cruzeiro não tinha perdido em 69. Muito bem, o Cruzeiro vai para esse jogo com uma derrota no ano. Jogo recebendo, mais uma vez, o Botafogo, só que agora, Taça de Prata, torneio Roberto Gomes Pedrosa. E aí, meu bom, o que acontece? Botafogo 1-0. Roberto e Fontana, né? Aquela coisa. Gol de quem? Roberto Miranda. Ou seja, para a ira do Fontana, o Botafogo vence o Cruzeiro mais uma vez, ou seja, o Cruzeiro sofre a sua segunda derrota no ano, justamente para o Botafogo mais uma vez, e o Botafogo vence na Taça de Prata do torneio Roberto Gomes Pedrosa. Muito bem.
Seria uma trilogia se não tivesse um quarto jogo ainda esse ano. O Botafogo, que começa meio lesco-lesco esse torneio Roberto Gomes Pedrosa, ele tem uma arrancada espetacular na fase final de classificação, consegue vitórias muito importantes. Nossa, eu já fico querendo falar algumas coisas aqui, mas não vou falar. Ele vence um arquirrival bastante simpático, que os jornais do Rio colocavam como favoritaço, e o Botafogo vence esse jogo, manda o nosso arquirrival para bem longe, para não dizer, né? Para bem longe, vai lá. Depois bate a Portuguesa, consegue uma vitória, mais uma vitória, e arranca a classificação no empate em 0-0 com o Santos, e vai para o quadrangular final da Taça de Prata, o torneio Roberto Gomes Pedrosa. E o primeiro jogo desse quadrangular final, que era turno único, justamente contra o Cruzeiro, só que dessa vez no Maracanã. O Cruzeiro não estava mordido, né? O Cruzeiro estava decepado, porque ele tinha perdido 2 partidas, as 2 únicas partidas no ano ele tinha perdido até então para o Botafogo. E no Mineirão, onde ele não perdia, havia 2 anos e 1 mês. O Cruzeiro, meu irmão, entra cantando pneu, né? Faz 2-0. 2-0, e aí pensou logo, agora vingança. Só que não. No segundo tempo, o Botafogo empata com o Afonsinho, ou melhor, reduz com o Afonsinho e empata com o Rogério, que tinha voltado, já tinha renovado o contrato e tinha voltado à equipe. Então o Botafogo empata esse jogo, que foi o único ponto, na real, que o Botafogo consegue, porque nos 2 jogos seguintes o Botafogo acaba sendo derrotado. Aí você vai zoar, você que é torcedor de outro clube, vai falar, tá vendo, lá, perdeu, né? Perdeu, pois é, mas só um detalhe, amigo. O Botafogo chegou à fase final. Seria, em tese, semifinal, estava entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro de 69. O que aconteceu em 71 e 72 também, porque ele foi para as finais. Foi o único clube do Rio. Então, essa zoação aí não faz muito sentido. O Botafogo foi o primeiro clube carioca a chegar a uma semifinal, no caso, que não foi semifinal, que foi um grupo, um quadrangular final. Perdeu seu primeiro ponto, né, empatando com o Cruzeiro, e depois perdeu para o Palmeiras, que seria o campeão, e para o Corinthians. Essa minha história, ela envolve um confronto com um Cruzeiro fortíssimo, que eu mostrei para você, que era um time que não perdia nos seus domínios como mandante. Como assim seus domínios como mandante? Porque ele perdeu um jogo com um Galo, um Atlético, num clássico mineiro, um clássico local, doméstico, né? Como mandante, os caras não perdiam havia 2 anos e 1 mês. E perderam sequencialmente 2 vezes para o nosso alvinegro.